Fala nerds, e aí, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já não é de hoje que a Sony vem anunciando que pretende criar e explorar o seu próprio universo de filmes e agora até séries de TV do Homem-Aranha. Depois do grande sucesso de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a ideia agora é trabalhar na expansão da franquia a partir do pressuposto de que várias versões do herói coexistem no multiverso. E vale a gente lembrar aqui que lá na animação do Homem-Aranha no Aranhaverso, que inclusive ganhou vários prêmios, esse conceito também foi muito bem trabalhado. Não, isso sem contar que todo mundo adorou o Miles e a dinâmica dele ali com os outros aranhas e tal, né? Ou seja, a Sony já sacou que ela não precisa necessariamente do Peter Parker para fazer dinheiro. Além disso, eles divulgaram algumas informações sobre novas produções que eles planejam fazer pro Teioso nos próximos anos. Então, sem mais delongas, bora lá dar uma olhada em tudo que tá vindo por aí. Homem-Aranha através do Aranhaverso partes 1 e 2. Homem-Aranha no Aranhaverso foi um sucesso colossal e levou o prêmio de melhor animação no Oscar de 2019. O filme apostou em um estilo de animação diferenciado tanto no traço quanto na movimentação, além de uma coloração toda no estilo grafite que combinou muito, principalmente com as paisagens noturnas de Nova York. Bom, a Sony não perdeu tempo e já foi logo preparando uma continuação que vai ser o Homem-Aranha através do Aranhaverso. Porém, esse filme foi planejado para ser dividido em duas partes. A primeira delas vai estrear no dia 1º de junho de 2023 e a segunda vai estrear no dia 29 de março de 2024. Esse novo filme vai mostrar o Miles Morales embarcando em uma aventura pelo multiverso com a Gwen Stacy e um novo time de aranhas. Além disso, vai rolar uma certa treta aí com os próprios aranhas. Só que eles também vão ter que colocar as diferenças de lado e se unir para derrotar uma poderosa ameaça. E pra gente se unir a eles, eu vou precisar da sua força aracnídea para disparar aquela teia da amizade no botão de se inscrever no canal, para me dar aquela força não só para bater as metas aqui do YouTube, mas também para me deixar um passo mais próximo de realizar o meu grande sonho. Cara, talvez você não saiba disso ainda, mas eu tenho um sonho bobo de me tornar um grande YouTuber um dia, sabe? Tipo, de poder trabalhar, estudar um conteúdo que eu gosto e que eu sei que vai fazer a diferença, que vai poder levar um pouco de alegria pro dia a dia das pessoas. E com a sua ajuda, eu sei que eu posso chegar lá. Agora, bora lá falar do próximo projeto. Silk Spider Society. Em 2022, a Sony revelou que está colaborando com a MGM e a Amazon para produzir uma série de TV da Teia de Seda. Bom, para quem não conhece muito bem aí, galera, a Teia de Seda é o alter ego heróico da personagem Cindy Moon, que é uma garota americana com ascendência coreana que estudava na mesma escola que o Peter Parker. Vivia uma vida normal lá, comum, sem se preocupar com nada. Por uma coincidência do destino, ou não, ela acabou indo na mesma excursão que o Peter foi para aquele laboratório onde ele é picado por uma aranha radioativa. Mas o negócio é que antes dessa aranha morrer, ela foi parar no pé da Cindy e deu uma mordida nela também. Isso fez com que ela ganhasse os mesmos poderes do Homem-Aranha. A Cindy foi criada por um cara chamado Ezekiel como se fosse sua filha. E foi ele que treinou e ajudou ela a alcançar todo o potencial dos poderes aracnídeos dela. Só que nessa época tava rolando uma treta tensa com um vilão chamado Morlun, que era tipo um vampiro interdimensional que se alimentava dos poderes dos heróis aracnídeos que viviam no multiverso. E depois de contar essa história pra ela, o Ezekiel leva ela para um bunker especial onde ela fica mais de 10 anos escondida. Eventualmente o Peter descobre sobre a existência da Cindy e tira ela de lá. Então ela decide criar um traje com as próprias teias e adota o nome de Teia de Seda. Além disso, ela acaba se tornando uma peça crucial durante a saga do Aranhaverso. Ao que tudo indica, a Sony vai usar muito do que aconteceu nessa saga dos quadrinhos como inspiração para desenvolver esse novo universo na TV. E olha, a inserção de novas variantes do nosso querido aracnídeo aí, né, que até então não foram exploradas no cinema, pode ser o toque que o estúdio precisava para decolar de vez. Homem-Aranha Noir. A parceria da Sony com a Amazon vai render muito mais do que a gente imagina, viu? Na semana passada foi confirmado oficialmente que uma série do Homem-Aranha Noir já está em produção também. Segundo uma reportagem da Variety, essa série vai se passar na cidade de Nova York dos anos 30 e ela vai seguir os passos de um Homem-Aranha já mais velho, possivelmente grisalho, e que não vai ser o Peter Parker. A série está sendo roteirizada pelo Warren Uziel e desenvolvida pelo Phil Lord e o Chris Miller, que são os mesmos produtores da animação Homem-Aranha no Aranhaverso. Na animação, o Nicolas Cage é quem fez a voz do Homem-Aranha Noir, mas ainda não tem nenhuma confirmação se ele vai interpretar o papel no live action ou não. A Sony também divulgou que a série do Homem-Aranha Noir vai ter um universo próprio, que vai ser separado de todas as outras franquias do Homem-Aranha que eles estão trabalhando. O que até faz bastante sentido para mim, porque o contexto histórico e político onde se passam as histórias do Homem-Aranha Noir é de fato muito diferente dos outros.
E tem um detalhe, a questão dele não ser o Peter Parker também já mostra uma grande mudança em relação aos quadrinhos, já que lá o personagem por baixo do casaco do detetive aracnídeo sempre foi o Peter Benjamin Parker. Embora a Sony não tenha dado nenhuma explicação sobre essa mudança, eu acredito que é possível que isso esteja relacionado com um acordo entre a Sony e a Marvel. Pode ser que em termos contratuais a Marvel seja a única que possa usar o personagem Peter Parker em produções live action, enquanto que a Sony só poderia usar ele em animações, por exemplo. E isso até explicaria o porquê da gente não ter visto o Homem-Aranha do Tom Holland interagindo com o Venom do Tom Hardy, nem mesmo em cenas pós-crédito, né? Bom, pelo menos por enquanto não. Mano, independente de quem vai interpretar o personagem e quem ele vai ser por baixo do manto, eu acho que essa série tem tudo pra arrasar. Você imagina que da hora se eles fizessem um negócio mais ou menos no estilo do filme Sin City, por exemplo? Outro filme que poderia servir de inspiração é o The Spirit, de 2008, que também conta a história de um personagem de histórias em quadrinhos. Eu gosto pra caramba de histórias que se passam nos anos 20 e 30, tipo as do Sombra, por exemplo. Aliás, se você não conhece a história desse herói, tem um filme dele dos anos 90 que é muito legal. Kraven, o Caçador. Assim como foi com o Venom e o Morbius, a Sony planeja continuar nessa empreitada de expandir a franquia fazendo filmes dos vilões do Homem-Aranha. Bom, pelo menos até eles fazerem o filme do Sexteto Sinistro aí, né? Mas segura aí que já já eu falo mais sobre isso. Uma curiosidade sobre o Kraven é que originalmente ele era um dos personagens que a Sony planejava introduzir no universo compartilhado dos filmes do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Mas devido aos problemas que a franquia estava enfrentando naquela época, o filme nunca saiu do papel. Mas agora ele finalmente está com estreia marcada para o dia 6 de outubro de 2023, e vai ter o Aaron Taylor Johnson no papel do implacável caçador. Além dele, já foi confirmado que o Christopher Abbott vai interpretar o vilão principal do filme, e o Alessandro Nivola vai interpretar um outro vilão. Também foi confirmada a participação do Russell Crowe, mas até o momento não tem nenhuma informação sobre quais serão os personagens que esses atores vão interpretar. Madame Teia. Esse filme da Sony é o que parecia estar mais embaçado. Ele foi divulgado lá em 2019 junto com a contratação dos roteiristas Matt Sazama e Burke Sharpless, que trabalharam em Deuses do Egito, Power Rangers e Morbius. Em 2020 eles contrataram a S.J. Clarkson para ficar a cargo da direção do filme, e ela já trabalhou em séries como Os Defensores, Jessica Jones e Orange is the New Black. E lá em fevereiro de 2022 eles anunciaram a participação da Dakota Johnson, que vai interpretar a Madame Teia, e da Sydney Sweeney, que não teve seu papel divulgado ainda. Ainda não foi divulgada nenhuma informação sobre o roteiro desse filme. Mas cara, com esses roteiristas já dá pra ficar com o pé atrás, porque o filme do Morbius foi a pior bosta que eu já vi na minha vida. O que me dá mais dó é que a diretora e o elenco do filme são bem competentes. Bom, se o filme seguir sem nenhum problema, ele vai continuar com a data de estreia marcada para o dia 16 de fevereiro de 2024. E provavelmente ele vai ser o primeiro filme da Sony focado em uma personagem feminina da Marvel. Venom 3. A crítica pode até ter torcido o nariz para os filmes do Venom, mas o público com certeza não. O primeiro filme foi um sucesso absurdo, fazendo mais de 800 milhões de dólares, galera. E isso foi mais que o suficiente para garantir uma continuação. Venom, Tempo de Carneficina foi dirigido pelo talentoso Andy Serkis, e apesar de ter contado com a presença desse grande vilão das histórias do Homem-Aranha, não teve o mesmo brilho do primeiro filme. Só que ainda assim, lá nos Estados Unidos, pelo menos, ele foi um sucesso comercial. E 2 meses depois, uma nova sequência foi anunciada para o projeto. Porém, até agora a Sony não divulgou nenhuma informação sobre a data de estreia desse filme ou sobre qual vai ser o enredo dele. Tava rolando um zoom aí de que o próximo filme do Venom contaria com a presença do Homem-Aranha. Mas a questão que fica pra gente agora é, será que isso vai rolar mesmo? E se for, vai ser o Aranha do Tom Holland ou vai ser o Aranha do Andrew Garfield ou do Tobey Maguire, por exemplo? Homem-Aranha 4, 5 e 6. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa arrebentou na bilheteria, e depois da conclusão da trilogia, muita gente ficou achando que era o fim, né? Que seria o fim do arco do Tom Holland vivendo esse personagem. Porém, parece que não vai ser bem assim não. Há um tempinho atrás aí, a Marvel fez um anúncio dizendo que planejava fazer uma nova trilogia de filmes pro Homem-Aranha do Tom Holland. Só que na época que eles divulgaram isso, a Sony ainda não tinha feito planos para as novas produções que vão expandir o universo do Homem-Aranha nos cinemas e na TV. Pouco tempo depois disso, o chefão da Marvel, Kevin Feige, confirmou que a Sony e a Disney estão começando a desenvolver a história para o próximo filme do Homem-Aranha. Mas desde então a gente não teve nenhuma atualização sobre esse projeto.
Bom, tendo em vista a grana que o último filme fez, era uma questão de tempo só até eles renovarem a parceria para uma nova trilogia, principalmente agora que o universo da Marvel já está desenvolvendo os Jovens Vingadores. O Sexteto Sinistro. Esse é um projeto antigo da Sony e ele tá uma verdadeira montanha-russa desde que ele foi anunciado. Inicialmente esse filme estava planejado para ser um spin-off dos filmes do Homem-Aranha do Andrew Garfield, mas ele acabou indo pro buraco. Depois da parceria entre a Marvel e a Sony, o interesse em tirar esse projeto do papel surgiu novamente lá em 2018. O roteirista Drew Goddard, que trabalhou em produções como a série do Demolidor, Deadpool 2 e O Segredo da Cabana, disse que o roteiro dele poderia ser usado para um possível filme do Sexteto Sinistro. E meses depois, a produtora da Sony, Amy Pascal, confirmou que o estúdio pretende usar o roteiro dele e inclusive colocar ele na direção do filme também. O filme do Morbius, apesar de ter sido uma merda, já deu o pontapé inicial para esse projeto com a aparição do Abutre do Michael Keaton ao longo do filme e na cena pós-créditos. Então é muito provável que após o filme do Kraven, se ele não for um fracasso total também, a gente tenha mais informações a respeito do filme do Sexteto Sinistro. El Muerto! Cara, esse aqui ninguém tava esperando e com certeza ninguém tá muito ansioso por ele também, né? De forma bem resumida para você que não conhece, o El Muerto é um antagonista que apareceu em poucas histórias do Homem-Aranha e tem superpoderes graças à máscara de luta livre que ele usa e que é passada de geração em geração na família dele. O filme tá com data de estreia marcada para o dia 12 de janeiro de 2024 e a única informação que se tem sobre ele até agora é que o rapper Bad Bunny foi cotado para fazer a voz do protagonista. Provavelmente quando ele tá com a máscara ou algo assim. Cara, eu acho que esse filme vai ser o típico caso de ser 8 ou 80. O fato dele ser um personagem que quase ninguém conhece não é necessariamente um ponto negativo. Tudo depende da forma que eles vão trabalhar o personagem, né? Se for bem feito, ele pode trazer resultados incríveis para a Sony, principalmente por se tratar de um filme de baixo orçamento. Agora, se for ruim, vai ser um senhor tiro no pé. Spider-Woman. Esse projeto é um spin-off do filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, e ele seria focado em 3 personagens femininas com poderes aracnídeos, que no caso seriam a Jessica Drew, que é a Mulher-Aranha, a Gwen Stacy, que é a Aranha-Fantasma, e a Cindy Moon, que é a Teia de Seda. Só que depois que foi anunciado, esse projeto não teve nenhuma atualização. Então o que está sendo dito nos bastidores é que provavelmente ele mudou para um conceito diferente. Ou seja, ao invés de ser uma animação, ele deve ter sido alterado para ser algo em live action, por exemplo. E pensando aqui agora, cara, pode até ser algo que eles vão colocar dentro da própria série da Teia de Seda que já foi anunciada. Eu pessoalmente acharia muito massa algo voltado para as Garotas Aranha. Seja como for, é provável que a Sony divulgue mais detalhes sobre isso após a estreia do filme Homem-Aranha através do Aranhaverso em junho desse ano. Spider-Woman. Em agosto de 2020, a atriz Olivia Wilde foi contratada para desenvolver e dirigir um filme focado em uma personagem feminina do universo da Marvel junto com a roteirista Katie Silberman. Só que agora é que vem a parte intrigante, meus amigos, porque na época esse filme foi classificado, né, ele foi reportado como sendo algo de alta prioridade dentro da Sony. Só que desde então a gente não teve nenhuma atualização sobre esse projeto. Eu acho que é bem possível que a Sony esteja reajustando alguns conceitos dos projetos dela. E isso se encaixa bastante naquilo que eu falei agora há pouco sobre o filme das Mulheres-Aranha. Então é provável que além da Teia de Seda a gente veja alguma outra heroína aracnídea ganhando vida nos cinemas em um futuro próximo. Gata Negra e Sabre de Prata. Os rumores sobre um filme com a Gata Negra e a Sabre de Prata surgiram mais ou menos na mesma época que o anúncio de um suposto filme da Mulher-Aranha. Só que a gente nunca teve nenhuma notícia desse projeto. Então eu acho que o que aconteceu aqui foi basicamente a mesma coisa que o spin-off das Mulheres-Aranha. O projeto de um filme focado nessas duas personagens pode até ter sido descartado, mas a ideia de usar elas não. Porque, cara, convenhamos aqui, lugar pra usar elas é o que não falta, né? A Gata Negra poderia muito bem ser usada na série da Teia de Seda, por exemplo, tendo em vista que as duas têm um histórico aí de altas tretas nos quadrinhos. Fora que ela também poderia aparecer em um dos próximos filmes do Homem-Aranha como um possível interesse amoroso. Spider-Man Freshman Year. Esse projeto vai ser uma animação focada no Peter Parker do Tom Holland e vai estrear no Disney Plus em algum momento de 2024. E é importante a gente lembrar aqui que já foi anunciado que essa série não vai ser um prólogo do filme Homem-Aranha de Volta pra Casa. Ela simplesmente existe no mesmo multiverso. A série deve contar um pouco mais sobre a origem do Homem-Aranha do Tom Holland que não foi mostrada nos cinemas, talvez até mostrando um pouco do Tio Ben e tal. Além disso, essa vai ser uma boa oportunidade para a Disney inovar ainda mais esse formato de animação dentro do universo do Homem-Aranha, coisa que a gente já viu que deu muito certo na Sony com o Miles Morales e a saga do Aranhaverso.
Cara, são realmente muitos anúncios legais. O futuro da Sony com a expansão do universo do Homem-Aranha pode ser incrível se eles conseguirem achar o tom certo para trabalhar cada produção. Mas e aí, o que você acha? Qual desses projetos te deixou mais na hype para ver? Conta aí que eu quero saber se a gente tá na mesma sintonia. Já aproveita e dispara aquela teia da amizade no botão de se inscrever no canal para você me dar aquela força para tornar realidade o meu sonho de ser um grande youtuber, né? De estudar, trabalhar com conteúdo que eu gosto, cara, que pode levar um pouco de alegria pro dia a dia das pessoas. Meu canal ainda é muito humilde, galera, mas ele vem do coração, então eu tenho certeza que com o apoio de vocês eu posso tornar realidade esse grande sonho que eu tenho. Um grande abraço pra você e eu espero que a sua semana seja sensacional. Valeu? Muito obrigado de coração e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!